Aleluia, irmãos. Continuando, falando sobre a autoridade e credibilidade das Escrituras. Bom, o conselho que Pedro nos mostra, né? E, entre outros vários textos bíblicos que a Bíblia é de divina inspiração, é um ímpar, né, de vários outros testemunhos que confirmam essa autoridade divina. Né? Poderíamos estar falando sobre alguns textos, e você vai estar acompanhando aí na apostila, sobre a credibilidade do Antigo Testamento, que a gente coloca aí estabelecida por 3 fatos, né? Que ela foi autentificada, o Antigo Testamento, ele foi autentificado por Cristo, porque Cristo recebeu o Antigo Testamento como relato verídico, ele recebeu, óbvio, né? Falando Cristo 100% homem. E ele endossou grande número dos ensinamentos, até porque uma coisa que é bem simples, eu quero até resumir aqui, Jesus pregava e ensinava a partir do Antigo Testamento, assim como os discípulos, né? O Antigo Testamento que revelava Jesus Cristo que viria a ser o Messias do Senhor, o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vai estar acompanhando aí também prova arqueológica e histórica, você vai estar lendo, e várias hipóteses trabalhadas, até mesmo confirmando, comparando com outras histórias de outros povos. E é muito interessante, por quê? Porque é uma história da revelação dentro da história das religiões. Também, 7.2, as escrituras possuem integridade, integridade topográfica, geográfica, né? Etnológica, racial, cronológica, né? Histórica. O que é histórica? O registro dos nomes e títulos dos reis está em harmonia perfeita com os registros que se conhecem aí secularmente, como demonstrado em várias descobertas arqueológicas. Né? Também tem a integridade canônica dos seus escritos, tanto da junção entre o Antigo e o Novo Testamento. Depois nós vimos aí os escritores, todos eles geógrafos que agiram e escreveram com honestidade, até porque eles nem faziam ideia de que aquele escrito que eles estavam fazendo seria e fariam parte do cânon da Bíblia Sagrada. Então você vê como tudo é providência divina. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, e em várias conceitos que a gente colocou aí na apostila para que você possa estar aplicando, meditando e aplicando para o seu cotidiano, para a sua vida e no seu conhecimento. Então nós dizemos, se reconhecermos Deus como aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, Efésios 1 e versículo 11, continuando, que faz o que quer, Salmo 135, versículo 6, não encontraremos qualquer dificuldade básica. Nada há de incongruente no fato dele ter produzido um livro que, embora nascido na experiência das suas criaturas, que são seres humanos, é também através de sua ordem soberana, a sua própria palavra dirigida a elas, ou seja, a Bíblia como revelação para o ser humano. E também nós podemos dizer que, sendo assim, podemos concluir que este livro contém a mente de Deus, né, a ideia de Deus, a condição do homem, o caminho para a salvação, a condenação dos pecadores e o gozo prometido aos cristãos. A doutrina da Bíblia é santa, os seus preceitos são consistentes e as suas afirmações são imutáveis. Leia a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo, pratique-a para ser santo. Ela contém a luz para guiá-lo, alimento para supri-lo e conforto para alegrá-lo. Amém? Que Deus possa abençoar você, leitor e estudante da Bíblia Sagrada. Tem alguns outros conceitos que a gente vai colocar aí, porque hoje nós não temos quem escreva uma nova revelação. Quem escreve qualquer coisa, qualquer artigo teológico a respeito das narrativas bíblicas, é uma pessoa que teve uma iluminação do Espírito Santo e veio, através dessa iluminação,
escrever e conceituar e explicar passagens bíblicas, né? Então, iluminação é a capacidade dada pelo Espírito Santo aos crentes para receberem, reagirem e refletirem a palavra de Deus, falando, pregando, conceituando. E é óbvio que o Espírito Santo também vai revelando de outras formas a partir de qualquer narrativa que seja da Bíblia Sagrada. Depois você vai estar acompanhando na apostila aí vários aspectos do que vem a ser a iluminação. Tópico 11, página 26. A Bíblia é a mensagem de Deus à humanidade. Deus é um comunicador e deseja nos informar sobre ele. É a forma que Deus se revelou a nós, porque é impossível você percustrar Deus, né? Porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. A mente humana não seria capaz disso. Quais são os principais temas da Bíblia? Vou citar apenas alguns aqui. O conhecimento e a glória de Deus. Fala também sobre o tema da rebelião do homem contra o seu Criador, o resultado dessa rebelião, o julgamento de Deus ao pecado, a incapacidade do homem se mudar a sua própria condição diante de Deus. Aí vem Salvador, nosso Jesus Cristo, que veio por nós e morreu no nosso lugar, a redenção da humanidade, que é Jesus providenciado por Deus, e o reino de Deus e a restauração de Israel são temas principais. E há um enfoque e um objetivo de questionar e ponderar, né? Você vai estar ponderando aí os motivos para os quais você deve estudar a Bíblia, como a Bíblia chegou até nós. Também um processo que a gente esclarece aqui, até porque se você tem que parar para pensar que quem escreveu o Gênesis, nós sabemos que o Pentateuco, os 5 primeiros livros, foram escritos por Moisés, tá? Mas quem contou para Moisés a história do Gênesis? Né? Moisés não é do tempo de Gênesis, nem Abraão, que é praticamente da onde advém o hebreu Moisés, vem dos hebreus, que vem de Abraão. Então, a gente conclui que Adão contou a história da criação para os seus filhos, que contaram para os seus filhos, que contaram para os seus filhos, e assim, sucessivamente, até chegar em Moisés. A Bíblia foi transmitida de pais para filhos. E depois você vai ver também os testes de canonicidade para formar o cânon do Novo Testamento, que foram aplicados pela Igreja. São os mesmos que foram aplicados no cânon do Antigo Testamento. Isso dá total validade ao processo de escrita e canonicidade. Canonicidade é para fazer parte da Bíblia, né? Não é qualquer livro. Há alguns livros, por exemplo, que são chamados de pseudapócrifos, que são livros que foram rejeitados, ninguém aceitou que eles fizessem parte da Bíblia Sagrada, e também os apócrifos, né? Literalmente, esse apócrifo ele significa difícil de entender, ou escondido, que depois ele aparece. Acharam um livro antigo e tal. Por que não está na Bíblia? Porque Deus não quis. Deus não quis. E por isso eles não estiveram. E é óbvio que eles não correspondiam à inspiração divina, né, em todas as suas peculiaridades, para fazer parte. São ótimos livros, sem dúvida, se você pode ver Esdras, Judite, os Macabeus, enfim, mas livros para a história. São livros históricos que ajudam muito, até porque são contemporâneos dos nossos santos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas não são inspirados pelo Espírito Santo para fazerem parte do cânon sagrado. Por isso são considerados pseudapócrifos ou apócrifos. E, enfim, mais algumas ponderações e vamos para a bibliografia. Nós temos uma bibliografia aí que, se você quiser, você pode estar pesquisando esses livros que nós colocamos na bibliografia, que foram os quais que foram pesquisados para completar essa apostila. Por exemplo, a interpretação bíblica da editora Vida Nova, de Zuki Roy B., né? Também o Guia Prático para a Interpretação da Bíblia, edição CPAD, de Pearson. São ótimos livros. Se você quiser adquiri-los, é uma bênção do céu para a sua vida e para a sua biblioteca particular. Bom, nós encerramos assim essa matéria, que é a matéria de Teologia Sistemática, do curso básico em Teologia. Aí você vai ter o questionário com cerca de 10 perguntas, você vai responder e vai enviar aí pelo seu monitor ou pelo seu núcleo, para que nós possamos estar
assim corrigindo, aprovando e dando continuidade ao seu curso básico em teologia. Deus vos abençoe, em o nome de Jesus. Aqui termina o pastor Arlindo. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?